Boa noite, obrigado por esse convite novamente para estar com a SPP, o SPP Conecta, e nessa nova modalidade de colecionismo, de divulgação do colecionismo, divulgação da filatelia, que é através exatamente da nossa maneira de conseguir expor. Hoje é muito difícil as pessoas que consigam escrever. A SPP tem o seu boletim, que é muito bem representado, mas são poucos os colaboradores para o boletim da SPP. E acredito que essa forma virtual é muito atrativa e a gente consegue fazer a divulgação da filatelia de uma forma muito mais agradável e atingir um público muito maior. Vamos na seguinte. Hoje vamos se propor a falar sobre coleção temática e especificamente o plano, seria o título e o plano de uma coleção temática. Então é um assunto bastante áspero, penso que é inédito, ninguém fez uma palestra específica desse assunto. Acreditamos que isso seja muito importante e é um ponto fundamental das coleções e acredito que a gente consiga melhorar muito as nossas próprias coleções quando a gente melhora o plano. Vamos na próxima. Vamos fazer um agradecimento todo especial a duas pessoas. Brás Martins Neto, que é o presidente da SPP, presidente na época do seu centenário, que está fazendo um grande trabalho à frente da entidade, está conseguindo renovar a entidade. Eu acho que isso é fundamental para o nosso futuro e os próximos 100 anos da SPP. E ao Igor, que é o nosso anfitrião, que consegue traduzir para uma geração mais jovem todo esse esforço, toda essa tradição que tem a SPP. Eu acho que são duas pessoas que estão trazendo muitas inovações e estão traduzindo para uma linguagem muito mais adequada, muito mais jovem, muito mais avançada sobre o que é a filatelia. Nosso muito obrigados a eles. E não esquecendo que é a união dessa equipe que nos faz alcançar o sucesso. Vamos à próxima. Vamos primeiro só traçar uma pequena noção do que é uma coleção temática. O padroeiro da coleção temática é o Franz de Troyer. Franz de Troyer é um abade, ele era professor de religião e nasceu em 1914 na Bélgica, e ele só com 30 anos de idade que ele começou a colecionar selos. E ele passou a ilustrar as suas aulas de religião com os selos que haviam na época, isso nos anos 30, com os selos de religião que haviam na época. E logo ele começou a colecionar selos vinculados com a religião. Por isso ele é considerado o pai da filatelia temática. Franz de Troyer ele teve duas grandes coleções. Uma delas que é Maria, então inventou as coleções marianas, que a gente conhece até hoje, que nos anos 60 ela teve algumas medalhas de ouro. Eu me lembro na exposição de Washington, 1966, essa coleção teve uma medalha de ouro, uma das primeiras coleções temáticas a ter medalha de ouro. Logo a seguir, ele fez uma outra coleção, também chamada de História da Religião, então abrangendo principalmente as religiões cristãs, mas falando de todas as religiões. Essa coleção ela esteve exposta em 1970 em Washington, na exposição de Washington, e teve também medalha de ouro. São coleções, na exposição de Roma, e teve medalha de ouro. É uma coleção muito boa, muito bem estruturada e muito avançada para a época. Só que
Quando a filatelia temática surgiu nos anos 30, ela basicamente surgiu com essa ideia de aglutinar selos vinculados, somente selos vinculados com um determinado assunto. E os assuntos, nessa época, eram muito restritos. Havia muito poucos selos comemorativos, a maior parte dos selos eram selos que a gente conhece como selos ordinários, e os assuntos recorrentes eram políticos, ou dirigentes, ou reis, ou... Então, muitos poucos dos outros assuntos eram possíveis de serem colecionados. Quando se propôs as primeiras regras de colecionismo, do colecionismo que hoje a gente conhece como temático, elas eram chamadas de coleções construtivistas. E essas coleções, elas permitiam, a montagem era, para os nossos padrões, era muito horrível, porque ela permitia, por exemplo, ter um selo numa página e o resto da página ser complementado com texto. Ou quando no assunto necessário não havia selo, não havia um material que pudesse ser exibido, se colocava até recorte de jornal, recorte de livros para ilustrar a coleção. Evidente que esse foi o começo das coleções. A primeira regulamentação, propriamente dita, de coleções temáticas foi em 1949, quando se fundou a Federação Internacional de Filatelia Construtiva. Essa federação internacional, ela foi fundada na Alemanha em 1949, matéria. Em 1960, ela foi unificada com a FIP, com a Federação Internacional de Filatelia, e aí as regras passaram a ser comuns através da FIP. O que é importante é que, a partir de 1960, a filatelia temática ela era basicamente vinculada em dois grandes grupos. O primeiro deles, que era o mais conhecido, que era a filatelia que chamava filatelia por assunto. A filatelia por assunto, ela era basicamente, você pegava um assunto, por exemplo, flores ou animais, você pegava de todos os países do mundo, todos os selos ordenados pela data de emissão do selo. Então, você escolhia o assunto que você queria e o objetivo era ter todos os selos do mundo relacionados com esse assunto. Essa modalidade de colecionismo, ela era obviamente muito vinculada com a filatelia tradicional, que a filatelia tradicional você pega notadamente o aspecto histórico ou cronológico de um país ou determinado período. E então, como você vinculava com o assunto retratado no selo, você tinha uma coleção extremamente monótona. Quando eu comecei a colecionar, nos anos 70, ainda estava em voga essa coleção por assunto. E haviam algumas coleções muito conhecidas, assim, coleções por assunto que eram bastante utilizadas. Centenário de selo, animais, flores. Então, esse tipo de coleção era muito em voga ainda nos anos 70. A partir dos anos 80, decaiu. Não passou mais a ser possível colecionar dessa forma. E aí se implementou do segundo grupo, que era então minoritário, passou a ser o grupo predominante, que é da coleção temática. A coleção temática, ela pressupõe não só a existência do selo, mas toda uma gama de material. Vamos na página seguinte. A coleção temática no Brasil, a gente tem que agradecer a algumas pessoas muito específicas, e especialmente em São Paulo, quando teve muita força. O primeiro é o Heitor Fenício, que é médico, que quando ele fundou a Abrafit, a Associação Brasileira de Filatelia Temática, em 1971, depois o Centro Temático de Campinas, em 1988, nós temos o Reinaldo aí, que está prestigiando, que participou dessa fundação lá nos anos 80, do Centro Temático de Campinas, com a publicação da revista temática. Essa revista temática foi fundamental importância para o desenvolvimento do colecionismo temático no Brasil.
E nós temos também a presença do Ângelo Zioni, que ele estudava muito carimbos, ele era um jornalista, e ele é um grande divulgador de carimbos, que é um elemento essencial para as coleções temáticas. Nós vamos na seguinte. Por incrível que pareça, a primeira exposição temática, exclusivamente temática no Brasil, foi em 1963. É uma história conhecida. Ela foi em Florianópolis, 1900, essa exposição. Tenho aí o envelope que foi preparado para o dia, com os carimbos comemorativos. O carimbo, assim, aliás, bem temático, representa um foguete, tem uma borboleta e tem uma orquídea. Então, só para dizer a expressão. E essa exposição, ela teve por objetivo comemorando os 25 anos da Associação Filatélica de Santa Catarina, em Florianópolis. Então, é incrível como em 1963 a gente tivesse uma exposição temática no Brasil. Foi uma das primeiras da América e é um fato relevante para o Brasil. É muito, muito importante isso, é a força que tem a filatelia temática. Vamos na seguinte. A filatelia temática, atualmente, ela tem por base três grandes focos dentro da filatelia. A filatelia tradicional, a história postal e os inteiros postais. Então, o material que é hoje utilizado na filatelia temática, ele tem essas três bases, essa estrutura essencial. Da filatelia tradicional, nós temos o selo, propriamente dito, e todas as suas variantes, então as provas, os estudos, as variedades, tudo que é vinculado com o selo, propriamente dito. Com a história postal, nós temos os envelopes e os carimbos, a parte de marcofilia, que é de fundamental importância. E os inteiros postais, a gente aproveita tudo. Todo o desenho, são amplamente ilustrados. Essas são as bases da filatelia temática. Mas a filatelia temática ela utiliza elementos de todas as outras formas de colecionismo. E isso que é uma grande vantagem. E só para lembrar, nós temos aí o Reinaldo Jacob, que eles estavam, me lembro, a gente está discutindo lá na exposição de Ouro Preto, 2005, quando eu disse para ele claramente, algum dia todos seremos temáticos. Todos teremos uma coleção temática. E na época causou muito estarrecimento, mas hoje temos aí, está aí o Reinaldo Jacob, que é um baluarte da SPP, que hoje tem nada menos que 3 coleções temáticas. E esperamos que todos os demais também pensem que esse é o futuro da filatelia, pela sua estrutura e pela sua forma de ter. Então, vamos na página seguinte. Tal dentro da coleção temática. A primeira, a escolha do tema e o título da coleção. O título da coleção elas têm que estar vinculada com o conteúdo dela. Eu não posso falar sobre por exemplo, a história da medicina e, no entanto, eu só trato de médicos. O título eles têm que estar vinculado com toda a história que eu vou contar. E representando o título, não só o título, que é de fundamental importância, também o plano, ou seja, o conteúdo da coleção. Como que eu vou fazer a divisão interna dessa coleção? E não se pode esquecer que eu vou contar uma história. Essa história tem começo, meio e fim. E por todas as páginas da coleção vai ter esse fio condutor, vai ter essa história contada, desde o começo até o final. Então, eu vou estruturar por capítulos, porque os capítulos são as partes essenciais que eu vou dividir os trabalhos, mas eu vou contar uma história única. E isso que é muito interessante e é algo único dentro da filatelia. E essa
quando eu estou contando essa história, quando eu estou escolhendo o tema, que eu faço a filatelia temática. Vamos na página seguinte. O plano, ele é obrigatório. Todas as coleções temáticas necessariamente têm que ter um plano. Não pode existir uma coleção temática sem um plano. E esse plano ele é de fundamental importância também para atrair o visitante quando vai numa exposição, como também o jurado. Porque no plano vai traduzir o que vai se encontrar no resto da coleção. E é isso que o colecionador ele tem que fazer um plano atrativo, ele tem que dar um título atrativo para que a sua coleção chame a atenção entre todas as demais. Então, quando se está numa exposição, há uma coisa que obrigatoriamente a pessoa vai ler é o plano da coleção. Se for um plano adequado, atrativo, eu vou ler o resto. Se for algo aborrecido, chato, sistemático, que não chama atenção, eu simplesmente vou para a próxima coleção. Então, o colecionador ele tem maior interesse em fazer um plano adequado para que chame a atenção do jurado e chame a atenção do público para a sua coleção. Que não se pode esquecer de que o colecionador ele sempre considera a sua coleção como a mais importante de todas as outras existentes dentro daquela exposição. Vamos na página seguinte. O que é um plano? O Heitor Fenício, ele, que eu já havia mencionado antes, que faz uma grande falta hoje, ele foi homenageado pelos Correios durante uma Abrapex, a efígie dele representa esse selo, era um médico. Ele define o plano como sendo um índice em torno do qual gira o pensamento criador do filatelista. E na página seguinte, Franz de Troia. Franz de Troia, quando ele criou basicamente a filatelia temática, o que ele salienta? Que o plano de uma coleção é, por um lado, o resumo do desenvolvimento do tema e deve marcar, por outro, os seus limites. Desde que o espírito humano funciona, seguindo uma certa lógica, o plano indicará as linhas de força do desenvolvimento da coleção e sublinhará igualmente a coesão das diversas partes. Ou seja, o plano ele vai permanecer a divisão por capítulos, mas ele vai dar a coerência entre o começo e o fim da coleção. É isso que tem que ser salientado. E um plano ele tem que ser original. Vamos na página seguinte. Características de um plano. O plano, inicialmente, ainda ele era caracterizado dentro de quatro fases muito distintas. Você podia olhar uma coleção e caracterizar uma coleção por base em cada uma dessas características. O plano histórico, que é o primeiro deles, é o mais fácil, ele é um plano cronológico. Ele conta a história através da idade ou através do simples passar dos anos. São as grandes coleções sobre história da medicina, todas as histórias são coleções que têm esse perfil histórico. O plano geográfico, ele normalmente delimita ou a área de atuação ou as características de determinados. Por exemplo, animais ou mamíferos. Então você separa os mamíferos pelos determinados continentes. Pela Europa, pela África, pela Ásia, pela América. Então, essa caracterização do plano essencialmente geográfico
é mais utilizado para coleções de tipo de flores ou de animais, quando eles utilizam as classificações biológicas, por exemplo, ou do Linneu, ou qualquer outra classificação, ou das famílias dos animais. E o terceiro, a última, quarta característica de um plano é quando você defende uma tese ou um sistema. Você tem uma determinada ideia, que é esse que está mais em voga nos dias de hoje, quando você tem uma determinada ideia e desenvolve essa ideia. Por exemplo, eu posso fazer uma coleção de tabagismo. Eu posso pegar essa coleção de tabagismo e colocar sobre todos os problemas que o fumo causa na pessoa. Os problemas de saúde, câncer e as consequências práticas. Ou eu posso fazer uma tese de que o tabagismo é uma forma que dá prazer, que ela é criada pela publicidade, mas ela acaba dando um prazer e dando um status social. Então, é uma tese que eu posso defender dentro de uma coleção de tabagismo. Seriam duas coleções com, basicamente, o mesmo tipo de material, mas a história contada é muito diversa. E o final das coleções é muito diverso. Uma, eu acabaria com câncer e de uma forma trágica. O tabaco levando para um final trágico. E outro para um final feliz. Então, a mesma situação eu posso dar para a bebida ou qualquer outro tipo de coleção. Então, a forma pela qual eu vou narrar isso que dá a coleção. E é o plano do colecionador que vai dar essa orientação. Vamos à seguinte. Critério de avaliação de uma coleção competitiva temática. Se vocês observarem, dos 100 pontos possíveis, o título e plano, teremos 15 pontos. Esses 15 pontos são grátis. Ou seja, o colecionador, ele somente tem que pensar dentro do critério de tratamento. Então, o título e plano não custa absolutamente nenhum centavo. Se não custa nenhum centavo para o colecionador, é um ponto que o colecionador tem que investir. Ele tem que deixar o plano e o título da sua coleção o mais correta possível, porque senão ele já entra dentro de se ele tiver um plano ruim e um título ruim, ele, além de perder os 15 pontos, ele vai perder mais nos demais critérios de avaliação. Então, são muito importantes. Esses 15 pontos podem significar uma medalha maior ou menor. Como é grátis, vou pedir muita atenção e pedir para que todos percamos tempo para desenvolver um plano mais adequado e muito mais correto. Os demais critérios de alguns, por exemplo, conhecimento temático, conhecimento filatélico, condição, raridade do material, eles denotam um estudo muito maior, um estudo técnico. Em relação ao título e plano, o que se coloca como necessário é uma originalidade. Essa originalidade ela vai se expressar na forma pela qual o colecionador vai conseguir expressar sua coleção. Quanto mais original, melhor. Porque a inovação, que é o outro critério, aí, os outros 5 pontos também possíveis, também está vinculada com essa originalidade. O que se diz como originalidade? Originalidade é você expor de uma forma diversa um assunto que já é muito conhecido ou apresentar um assunto novo. Se dá pela escolha do material. Você utilizar um material que até então não era visto dentro da coleção
e que você pode usar. Um exemplo clássico disso como inovação. Se eu tenho uma coleção de escotismo e estou falando de acampamento, eu posso falar também de um produto enlatado que eu vou levar, vou cozinhar nesse acampamento do escotismo. Então, esse material que não está vinculado diretamente com o tema, mas que eu posso contar dentro da história do acampamento, esse material é uma inovação que eu posso fazer dentro da coleção. Vamos na página seguinte. Eu vou passar agora a análise prática de algumas coleções, só para a gente poder entender o que eu estou falando genericamente ou teoricamente. Vou pegar agora uma coleção aqui de Florianópolis, Demetrio Dolizhikov, que se chama Uma Presença Notável. Esse plano que nós estamos vendo aí inicialmente, ele foi exposto entre os anos de 1999. Ele tinha, se vocês podem observar, ele tem 6 capítulos, mais uma introdução, uma conclusão. Ele tem, no primeiro capítulo, tem 2 subdivisões, no segundo 2, no terceiro 3, no quarto 3, no quinto 5 e no último 6 subdivisões. Essas subdivisões, vocês observam, elas são muito lógicas e adequadas dentro da conotação da história dele. Só que o que se observa? Essa era uma coleção que vocês observarem no capítulo 1, é Um Olhar sobre as Flores. E isso vinculou a coleção dele como uma presença notável, vinculou a coleção dele por força desse primeiro capítulo dentro de um aspecto da filatelia que se chama dentro da filatelia temática, que é como sendo uma coleção de flores. E aí a coleção era julgada por um corpo de jurados dentro com as outras coleções de flores. Quando ele fez o segundo capítulo, vamos para a próxima. Aqui, quando ele passou essa coleção, aí já no ano de 2008, ou seja, 10 anos depois, essa coleção ainda continuava dentro do capítulo das flores, dentro do primeiro, vocês observam, continua ainda dentro das flores, e ele está falando, claro que agora em francês, porque ele já obteve a medalha suficiente para ir para o estrangeiro, e ele continua com os 6 capítulos. Só que ele não tem a conclusão. Tá? Nem a introdução da coleção. Ele simplesmente pegou os 6 capítulos sem a introdução e a conclusão. E, mais ou menos, ele manteve a mesma estrutura anterior. Essa coleção ela teve, então, de 2008 até 2011, utilizando essa estrutura. Vamos na página seguinte. Até que, em 2013, ele reformulou completamente a coleção. E aí, se observarem, o enfoque que passou a dar, muito claramente, que não tinha nos índices anteriores, ele passou a utilizar como uma coleção entre os vegetais e a relação com o homem. Então, mudou o enfoque da coleção através desse plano. Então, o plano aqui passou a ter conclusão, mas no primeiro não tem a introdução, só que mudou. Então, ele começou, por exemplo, o primeiro capítulo, ele começa lá.
na gênese da comida. E aí, a coleção foi reclassificada. Em vez de estar da categoria da natureza, ela passou a ser julgada por um outro corpo de jurados, que é dentro da categoria de cultura. Dentro da categoria de cultura, dentro do temático. E foi a primeira apresentação que ele teve, foi na Exposição Brasiliana 2013, e por força dessa melhoria do plano, obviamente com as peças também que foram agregadas e a melhoria da coleção como um todo, mas essencialmente em função do plano, que essa coleção teve a sua primeira medalha de ouro. Então, para observarem que uma coisa foi muito madura, ela demorou basicamente 15 anos de evolução de um plano para poder chegar a esse patamar. Então, a coleção hoje, ela está, vamos dizer assim, muito melhor do que quando ela iniciou. E essa é uma tendência natural das coleções. Vamos ao seguinte, vou pegar mais um exemplo só para fazer uma análise de evolução de uma coleção. Essa é uma coleção do Francisco Pinella, da Espanha, e a coleção dele, a primeira folha, que é do lado esquerdo, ela estava nos anos 80, era uma coleção sobre Cristóvão Colombo. Se vocês observarem, a primeira página da coleção, ela é representada por um máximo postal, que retratava as diversas viagens do Colombo, nesse máximo postal, no cartão do máximo postal, e ela era basicamente com 2 capítulos. E o primeiro tinha 3 subcapítulos e o segundo 6 subcapítulos. E narrando basicamente as viagens do Colombo. Essa é uma coleção dos anos 80. Nos anos 90, tá, ela continuou com esse mesmo nome, Crônicas do Descobrimento, mas aí ela alterou, passou a ter 4 capítulos, mais uma conclusão. Sendo que com 3 subcapítulos, o primeiro capítulo com 3 subcapítulos, o segundo com 3, o quarto com 2, o terceiro e o quarto, cada um com 2. Ficou muito mais homogênea e ficou muito mais equilibrada. Porque se observarem na esquerda, a primeira apresentação, os capítulos eles eram desbalanceados. Um capítulo com 3 e outro com 6 subcapítulos, nota um flagrante desequilíbrio dentro da coleção. Ficou muito melhor nessa segunda apresentação. Foi uma evolução natural. Essa segunda apresentação é dos anos 90, dessa coleção. Vamos na página seguinte. Agora, ele mudou o título da coleção. Francisco Pinella, ele manteve o mesmo objetivo, que era a conquista do horizonte. Ele colocou como subcapítulo, tá, que é as viagens do Colombo sob uma perspectiva global. E nesse novo enfoque, que é a mesma coleção, continua sobre as viagens do Colombo, ele manteve 4 capítulos essencialmente equilibrados. O primeiro, ele justifica o que é se mover em direção ao horizonte. Ele introduziu todo o capítulo primeiro, que ele chama de abertura, que é falando dos primeiros índios americanos, do que estava acontecendo no mundo no final da Idade Média. Tá? A Rota da Seda, as cruzadas, todos os movimentos, o porquê que teve o descobrimento da América. E aí depois, o ato 1, ato 2 e o ato 3, que são as viagens propriamente ditas. Tá? Ele, basicamente, o que era a coleção dele, hoje, era a coleção do ato 2 e 3.
tá? Que era a coleção primitiva que ele tinha. E essa coleção deu esse salto de qualidade. Se observarem a forma, ele mudou o tamanho da folha, agora ele passou a utilizar o tamanho A3 do tamanho, o que facilitou a botar uma peça bem melhor na peça de abertura. E vamos à página seguinte. É a coleção como ela está montada hoje. Ela continua basicamente com o mesmo plano anterior. Ela evoluiu, o plano hoje ele está centrado, está colocado na parte central da página. Ele conseguiu introduzir dentro dessa primeira folha, uma folha de muito impacto. Tá? Ele tem o desenho original de selo, ele tem uma carta marítima embaixo através do navio Colombo, e ele consegue situar todo o movimento, tudo que tem dentro dessa perspectiva em torno da conquista do horizonte nessa primeira página da coleção. Também se observa que efetivamente houve uma melhora significativa da coleção. A coleção basicamente é a mesma sobre as viagens do Colombo, mas a tese que hoje ele está defendendo é a conquista do horizonte, tá? Que é sobre a perspectiva dos europeus em direção às suas viagens à América. Nós vamos dar continuidade. Igor, a próxima. Só para lembrar, ele faz da primeira à última aquele exemplo anterior. Então, ele pega o plano que ele tem, esse plano ele consegue concatenar da primeira até esse desenvolvimento, até a última coleção da folha da coleção. Essa tese que ele consegue fazer é o que dá hoje os prêmios que a coleção tem. Essa também é uma coleção que obteve já a medalha de ouro, e é uma coleção que em constante evolução. E é isso que nós esperamos. Todas as coleções elas são nessa evolução e estão sempre nessa perspectiva de serem melhores. Vamos dar continuidade só para dar mais alguns exemplos de planos de algumas coleções. Só para a gente poder finalizar e dar ideia da nossa. Exemplos a serem estudados. Essa é a coleção do Damian Large, que é fascinado pelas cenas. É uma coleção que trata do mundo das aves. Se dá para observar que essa coleção ela é montada ela não é nem o A3 nem o A4, esse é o que a gente chama de tamanho quadrado da folha. E ele utiliza a primeira página para dar somente o título da coleção. Porque somente o fascinado pelas penas necessitou de um subtítulo, ou seja, de como os pássaros inspiraram as pessoas. E aí ele vai colocar entre a relação dos pássaros com os humanos. Na página seguinte. Ele utiliza para o plano dele 2 folhas. E se observarem, dentro dessa lógica que ele tem, as 3 folhas vão estar unidas na parte superior do primeiro quadro da coleção. Ou seja, e com peças de alto impacto, tá? dentro da coleção. O plano dele ele é dividido em 6 capítulos. Esses 6 capítulos, ele fez a seguinte divisão. Ele utiliza para cada quadro um capítulo. Ou seja, o primeiro capítulo ele tem 3 subcapítulos, mas esses 3 subcapítulos eles são diluídos no primeiro quadro da exposição,
que tem 12 folhas. Cada quadro composta pelo tamanho da folha que o colecionador optou por montar a coleção dele. Então, o primeiro contém... O primeiro capítulo está todo contido no quadro número 1. O capítulo 2 está contido no quadro 2 e 3. O capítulo 3 está no 4. O capítulo 5, 6 e 7, cada um está no seu. Ou seja, como são 8 quadros que comporta a coleção, ele diluiu exatamente dentro de cada quadro um capítulo. E isso demonstra o equilíbrio que tem a coleção. Não é por nada que essa coleção ela teve ouro grande e algumas vezes chegou até a competir como o grande prêmio de exposição. Então, é uma coleção fascinante. Observem aqui, só chamando a atenção, determinadas, só as provas que tem um fence cancel, e é muito, muito interessante a forma como ele coloca. Vamos a outra coleção? Essa é uma coleção chamada Máscaras do Universo. Ela é de um holandês, André Scherer. Ela tem 4 capítulos. Cada capítulo tem 3 subtítulos. Todos contêm 3 subtítulos. E em cada um deles consegue dar uma explicação. Ele coloca um resumo dentro do próprio plano da coleção e coloca um resumo do que vai conter cada subcapítulo. Então, é uma coleção extremamente adequada. Acho que o Fritzen caiu, gente. Só um segundo, por favor. Voltou. Ok, desligou o microfone aqui. Tá bom. Antes que alguém monte essa peça do lado esquerdo, é um telegrama da lenha, tá? Extremamente raro, que mostra um céu à noite. Então, até uma pessoa olhando para o céu. E a coleção dele é Máscaras do Universo, que trata exatamente dessa questão. Vamos à próxima coleção? A coleção de Farol, tá? do uruguaio Miguel Garcia Lescano. Farol, uma luz no horizonte. A coleção dele, o plano da coleção dele, ele contém 7 capítulos. E os 7 capítulos são muito bem divididos. O primeiro capítulo ele tem 5 subitens, o segundo 3, 4, 4, 3, 3 e 4. Só que o número de folhas da coleção é bem equilibrado. Então, por exemplo, no capítulo 1, que tem 5 subcapítulos, tem 8 folhas na coleção. O capítulo 2, 3, contém 5 folhas da coleção. O capítulo 4, o capítulo 3, que tem 4 itens, tem 5 folhas da coleção. E assim sucessivamente. É uma coleção extremamente equilibrada. Essa coleção, ela estava dessa forma, como esse plano ele foi tirado na exposição de Tóquio, se não me engano foi em 2011 ou 2012. Ela apresenta alguns problemas em termos de desenvolvimento, que eu não gostei aqui do que ele coloca sobre
importância filatélica e estudos filatélicos nessa primeira folha, mas essa coleção, dessa forma, ela teve medalha de ouro nessa exposição de Tóquio. E o plano certamente ajudou muito, que o plano é extremamente equilibrado e extremamente organizado. E se observarem, bom, mais a próxima, essa é a história dos barcos de vela quadrada, que é a história do Jonas Hallström. É uma coleção também que teve medalha de ouro grande. O plano dele tem 6 capítulos. O primeiro tem 2 subcapítulos, pois todos os outros têm 3 e o último tem 4 subcapítulos. Mas a coleção armada dentro dos quadros, ela é extremamente equilibrada e os capítulos são bastante adequados. Essa é uma coleção que teve medalha de ouro grande. E se observarem como que ele coloca, por exemplo, ele coloca o título do capítulo dele, ele é complementado, a frase é complementada pelo subcapítulo. Todas elas relacionadas com a história da vela quadrada para os barcos, né? Então, é uma coleção de marítima. E, curiosamente, não há em nenhum desses planos aqueles planos simples como a gente sistematicamente observa aqui no Brasil, que dá somente um nomezinho ou o plano, ele tem que ser agradável, ele tem que contar uma história e ele não pode ser tão sintético que torne aborrecida a coleção. Espero que todos nós consigamos, a partir de agora, a partir desse instante que a gente está vendo esses exemplos práticos de plano, de como melhorar as nossas próprias coleções. Obrigado. Próximo aí termina, né? Isso. Muito obrigado e espero que todos consigamos reformular e que essa noite a gente não consiga dormir pensando em como vamos melhorar o título e o plano da nossa coleção. Fritzen, obrigado. Obrigado pela conversa, pela palestra e a oportunidade da gente discutir justamente título e plano, que, como você bem colocou, são pontos de grande importância para o desenvolvimento de uma coleção, até de uma exposição temática. Deixa eu só liberar aqui para o pessoal, quem quiser fazer pergunta, pode ficar à vontade. Só peço que abram o microfone para fazer pergunta e fechem, assim não fica barulho de fundo. Obrigado, gente. Fique à vontade, Macedo. Não. Macedo, não estou te ouvindo. Liga o microfone. É porque ainda ninguém teve coragem de falar. Não, depois de ver esse tipo de material, conserta, eu posso fazer então uma pergunta? a gente vê esse tipo de material aí. Ligou. Nada ainda? Sim. Agora sim. Agora sim. Mas eu escuto ela todo mundo, hein? Fazer um paralelo aqui importante. Então, Fritzen, parabéns pela apresentação, bastante didática. Queria fazer 2 colocações para a sua explanação. Primeiro, em que pese você ter discutido o plano para uma coleção de filatelia temática, e em que pese para as outras categorias não existir uma nota específica para título e plano, eu entendo que o título e plano para qualquer uma das coleções, para qualquer uma das modalidades, é extremamente fundamental. Então, eu diria que a apresentação de temática pode ser extrapolado por uma coleção de inteiro postal, tradicional, história postal.
porque o conceito é exatamente o mesmo, né? O equilíbrio da coleção e a clareza daquilo que você tem como título e que você tem como desenvolvimento. Então, essa é a primeira pergunta. Depois que você explanar, eu faço a segunda. Bom, na verdade, não é uma pergunta, é uma afirmação que eu concordo e vou assinar embaixo. Mas, efetivamente, todas as formas de colecionismo, para a coleção temática, o plano é obrigatório. Título, todas as coleções são obrigatórias. Eu recomendaria que todas as coleções tivessem o seu plano. Né? E um plano adequado para o assunto que vai ser tratado. Algumas coleções, o plano ele acaba sendo histórico. Não há como não deixar de histórico. Por exemplo, uma coleção de filaria de história postal, é muito difícil você deixar de ser um plano histórico, ou de aerofilatelia. Mas, necessariamente, tem que colocar e tem que explicitar dentro dessa primeira folha, ou das primeiras folhas da coleção, dessa folha de plano, o que ele vai expor. Isso tem que ficar muito claro. Qual é o limite da coleção? Ok. Segunda parte que eu queria discutir, quando você discute plano, eu entendo que o plano ele é evolutivo com a coleção. Primeiro, porque ao longo do histórico da coleção, o colecionador vai entender mais da coleção dele, que não necessariamente você entende quando você começa a coleção. E segundo, que com a descoberta de novas peças, você vai ter a condição de descobrir novos capítulos, novas pesquisas, tanto filatélicas quanto temáticas, vão te gerar planos mais maduros. Então, o plano que começa a coleção, o título que começa a coleção, não necessariamente vai se manter ao longo da história dele. Então, muito do que você mudou, ou muito dos planos que você nos apresentou, eu entendo que o reflexo da mudança foi a pesquisa temática, que conseguiu ser refletida numa pesquisa filatélica, porque, por vezes, não adianta você ter feito uma pesquisa e você não tem a peça, você não tem como mostrar, ou, por vezes, você tem a peça e não sabe explorar a grandeza do material que está retratado na peça em si, seja um inteiro, seja um selo, seja o que for. Então, essa maturidade que você mostrou dos planos, elas são fruto da obtenção de novas peças e obtenção de novas pesquisas. Essa é a interpretação que eu faço. Sim, está correto. Exatamente. Você poderia ter dado a palestra de hoje que conseguiu resumir muito adequadamente. Em 2 minutos, resumiu tudo que a gente está tentando colocar, que levamos 1 hora para falar. Acho que tens o poder de ser muito melhor que o nosso. Não, é que eu fiquei anotando aqui durante a palestra, por isso. Jacques, você queria fazer uma pergunta? Quantas páginas são essa... segue a mesma das outras? São 5 quadros, 8 quadros, 1 quadro, é isso? Exatamente. Qual é 5 quadros, 8 quadros, sim. Depois de 1 quadro, vai para 5? Não. Primeiro, a coleção de 1 quadro é uma coleção que ela é fechada em 1 quadro mesmo. A gente não pode ter essa noção de que vamos começar a colecionar, a gente monta 1 quadro, para depois passar para... Uma coleção de 1 quadro, ela é fechada em 1 quadro. Ela não deve ter condições de evoluir para mais. Se ela permite evoluir para mais, se permite evoluir para 5 quadros, ela não é a coleção de 1 quadro. Então, tirando as coleções para adultos, não estou falando de coleções juvenis. No Brasil, em exposições nacionais dentro do Brasil, a gente cria a categoria inicial com 3 quadros. No exterior, continua sendo de 5. E a partir do instante que você tira, obtém pelo menos 85 pontos, ou medalha de vermelho grande,
você tem condições de passar para 8 quadros. E aí a quantidade de folhas dentro de cada quadro muda, depende do tamanho da folha que você utilizar. Então, por exemplo, se você utilizar a folha de tamanho A4, são 16 folhas. Se você utilizar a folha do tamanho A3, são 8 folhas por quadro. Ou se utilizar como o Damien, que é a folha quadrada, né, que é basicamente 30 por 30, aí cabem 12 folhas em cada quadro. Mas o número de quadros é limitado. Posso fazer Me permite uma observação só, Fritzen, desculpa te incomodar. Supostamente, Jacques, não deve existir coleção temática para um quadro. Isso é uma grande controvérsia que existe, mas uma linha bastante forte que se discute é uma coleção temática em um quadro. As coleções temáticas têm uma tendência de começarem com 5 quadros e depois ter na premiação que o Fritzen falou, ir para 8. Tem uma grande discussão se a temática cabe ou não em um quadro, porque sempre se entende que você tirou um capítulo de uma coleção. Obrigado. Fritzen, eu queria fazer uma pergunta assim que engloba alguns aspectos que eu vi nas coleções que você apresentou. Vamos lá. Texto. Sempre falaram que a gente tem que ser conciso nos textos, né? O plano é uma coisa, mas os textos. Então, você vê folha de apresentação super carregada de texto, com pouca imagem. Em algumas folhas, por exemplo, tem uma folha que me chamou a atenção do Dani, que tem tipo um pensamento de história em quadrinho, que tem um charge e ele inseriu um desenho mostrando o pensamento. Deu para entender o que ele quis passar, mas eu não sei se isso pode. Teve outras super coloridas, amarelo, com o texto em vermelho. Então, numa coleção temática, resumindo, você pode usar tudo quanto for recurso, você pode usar sombreamento, você pode usar, ou isso é uma tendência atual agora, igual a folha A3? Não. Primeiro, a A3 não é uma tendência atual. Isso é uma questão de opção do colecionador. E, seguinte, nós podemos utilizar, porque só utilizamos sempre aqui nessa conferência de hoje, utilizando a primeira folha. E a primeira folha, ela é anômala. Porque a primeira folha, ela permite esse tipo de coisa. Permite algum material que não seja propriamente postal, que é aquele material limítrofe, que permite esse desenho, que permite esse tipo de coisa. Na primeira folha, sempre é a folha do colecionador. Então, essa é a exceção da regra. Então, as regras bem definidas, não pode ter muito texto dentro de cada folha, não pode o texto sobrepor ao material exposto, tá? Não pode, tem que haver um equilíbrio muito grande, e isso passa por toda a coleção. Isso vai ser uma outra conferência que a gente vai dar em outro momento. Hoje nós estamos tratando basicamente do título e do plano, que isso está na primeira folha. Certo. Então, quer dizer... Não sei se entendeu. Essa é a exceção à regra. Dentro da primeira folha da página... Continua em... Você pode utilizar os recursos que bem lhe proverem. Sim, pode utilizar. Sim. Okay. Miguel, sempre com moderação e sempre com bom senso para não desequilibrar do resto da ação, né? Sim. Miguel, a primeira página é para chamar a atenção do juiz. Ah, sim, tá. Sim e não. Sim e não, né? Não. Porque pode chamar atenção negativamente também, né? Exatamente. Mas assim, o Miguel, faz uma conta muito importante. A folha A3, eu particularmente recomendaria para as coleções mais maduras. Por quê? As folhas A3, por incrível que pareça, em que pese se dizer que elas têm a mesma área que 2 A4, significa que as margens que você deixa nas
passa a ser utilizável dentro da sua coleção. Então, se você pegar o material que você tem 2 A4 e puser numa 3, você vai ver que sobra espaço. Sim, sim. Então as pessoas às vezes falam, eu vou para 3 porque eu tenho uma carta grande. Ótimo, você resolveu o problema da peça grande, mas você criou o problema da maturidade, ou seja, você tem que ter bastante material para efetivamente poder complementar isso aí. Então, e cuidado para não cometer o erro que todo mundo faz, né? Sai de 2 folhas A4 e monta exatamente assim numa folha A3, né, Fritzen? Isso a gente vê bastante por aí. Posso fazer uma pergunta? Fritzen, parabéns aí pela apresentação, muito legal, os exemplos excelentes aí, muito bacana, muito bonito. Uma pergunta, a que eu estava era nessa linha do tamanho da folha. A gente vê que essas coleções que foram progredindo com o tempo, elas também migraram tipicamente para tamanhos de folha maiores. Pesa muito a coleção estar num A4 ou estar em um quadrado ou num A3? Como é que você avalia isso? Não pesa absolutamente nada. Em termos do julgamento da coleção, não faz a menor diferença. Para o dado, não faz a menor diferença. O que faz a diferença é para o colecionador. Como o Reinaldo disse, se é uma coleção que eu não tenho muito material, quando eu passo por uma folha maior, ou a quadrada, ou a A3, essa diferença vai ser muito mais gritante. Então, vai acabar, em vez de melhorar a pontuação, vai prejudicar. Mas para o jurado, não faz a menor diferença. Ok, obrigado. Mais uma coisinha assim, só um lembrete que o Basílio pediu para a gente avisar, que é o nosso comissário da Expo-SPP. Gente, a Expo-SPP virtual vai ser julgada de acordo com as regras FIPE, FEBRAF, todo o regulamento legal. É uma boa entrada para quem quer expor, ter condições de ver o que está acertando, o que não está acertando, o que pode melhorar, o que não pode melhorar. Então, vai ser muito legal, porque os juízes também são todos da FEBRAF, vai ser muito bacana. Então, quem puder escrever as coleções, nós já estamos praticamente com metade dos quadros, um pouco mais que a metade dos quadros virtuais que a gente tem espaço ocupados, né? Então, aguardamos mais algumas inscrições para a gente pôr os 200 quadros, até para a gente ver o que os outros estão fazendo também, para a gente copiar o que é bom. Beleza? E lembrando que não precisa de pontuação prévia para poder participar. Então, todos são bem-vindos. Isso. O Ventiguera perguntou se essa forma de avaliar, me corrija se eu estiver errado, tá, José Carlos? Se essa forma de avaliar o plano e o título, se isso está em regulamento ou se isso está na cabeça do juiz. Aí eu entendo, a cada exposição com um juiz diferente, ele pode ter uma avaliação ou uma opinião diferente quanto ao plano. A forma que o plano está apresentado e a forma que o plano foi trabalhado na coleção. É isso, José Carlos? Beleza, acertei. Segue lá. Seguinte, há um regulamento e a recomendação dentro da FIP, e os jurados eles seguem essas regulamentações. E o plano ele reflete exatamente a coleção. Então, se é um plano que é mal feito, não tem nenhum jurado, não é que seja um jurado de uma exposição ou de outra exposição, todos eles vão considerar como mal feito. É a consequência dele. Os julgamentos, eles nunca são subjetivos. Nós nunca julgamos um colecionador. Nós julgamos a coleção que está exposta. E essa análise, essa leitura que se faz, são critérios objetivos. Então, se a gente tiver a oportunidade em todas as exposições, é muito importante conversar com o jurado, é muito importante ver se o feedback que o jurado consegue dar ao colecionador, e
com sugestões, com ideias e trabalhar dentro de cada coleção. Eu acho que isso é muito importante, eu acho que a gente consegue fazer uma evolução das coleções. Eu gosto muito, quando eu participo, eu sou colecionador, exponho, e gosto muito quando tem um feedback muito positivo, muito agradável, que me faz ver pontos de vista que eu não tinha visto antes, da minha própria coleção. Permite... Oh, perdão, Rubem. Vai lá, Reinaldo. Não, eu só ia colocar uma coisa bastante importante disso que o Venceyerra colocou. Primeiro ponto importante, os grupos de jurados são compostos, em média, de 3 pessoas. Mesmo para temática, em função do número de quadros, às vezes você pode ter 2, 3 times, em média, com 3 jurados. Um team leader e mais 2 jurados de trabalho. Normalmente, se procura fazer um equilíbrio entre essas equipes de quem tem vocação, falando no caso temático, né? Para a natureza, para a ciência e para a parte de cultura, para que você tenha o melhor conhecimento possível agregado específico. Esse é um ponto. Segundo, uma vez feito o julgamento, para as coleções que atingem o nível de vermelho para cima, mesmo que você tenha os times, 3 times distintos trabalhando, os times se reúnem juntos e passam em coleção por coleção, sendo que o team leader do grupo que fez o julgamento daquela coleção faz a apresentação para todos os jurados. Então, se nós estivéssemos discutindo aqui como foi na China, nós éramos 3 grupos, cada grupo com 4 pessoas. Depois nós passamos todos as 12 pessoas em coleção por coleção, com a apresentação de cada um dos roteiros, dos planos da coleção, para que se pudesse, de repente, uma outra pessoa fazer um novo comentário e, com isso, também equilibrar a avaliação, né? Para que não existisse distorções. Em adicional a isso, para evitar essa distorção, que às vezes pode estar ocorrendo de atualização, a FIP está promovendo o que ela está chamando de Jury Academy. Ela está obrigando com que todos os jurados façam um curso de atualização. Então, ela montou um pool, vamos chamar assim, de notáveis, e esse pool de notáveis tem dado aulas antecedendo e obrigado que esses jurados julguem as coleções, vamos chamar em público, e com isso haja discussão exatamente para evitar distorções. Por quê? É natural e independe do nível da exposição que você esteja, seja a exposição da SPP, ou seja, uma FIP da China, o número de pontos da sua coleção deveria basicamente ser o mesmo. Pode, às vezes, ter uma variação de 1 ponto para cima, 1 ponto para baixo, ou até 2 é bastante aceitável. Mas grandes degraus não deveriam acontecer. Então, para evitar isso, ela está procurando fazer o mais flat possível para que todo mundo tenha o mesmo conhecimento e evite essa distorção de alguém achar um plano muito bom e alguém mesmo achar aquele plano muito ruim. Desculpa aí, Rubem. Ô, Fritz, hein? Foi bem legal, viu? Foi bem legal essa primeira parte, né? Eu espero que venha a outra parte, né? Que é a discussão dos outros aspectos da coleção, de uma coleção temática. E eu te digo com toda sinceridade que se a gente, lá na década de 90, quando eu comecei com a filatelia, comecei com a filatelia montando uma coleção temática, filatelia expositiva, né? Se a gente tivesse esse tipo de conversa, né? Talvez eu não tivesse desistido da temática como eu desistia. Né? Talvez eu acho que não desistiu, a geologia está lá, não está soterrada. Ela está lá guardada, tá bem num canto lá. Mas ela ainda existe, né? Mas eu queria exatamente fazer uma comparação, independente dos aspectos que me levaram a parar com a coleção temática, é que o que eu vejo hoje, né, comparando as coleções temáticas da década de 90 e mesmo do início dos anos 2000 com as coleções temáticas de agora, né, eu vejo assim que elas são substancialmente diferentes, né?
inclusive do ponto de vista do conceito mesmo, de apresentação. Como você vai apresentar. E eu lembro que aqui, se eu estiver errado, os temáticos, por favor, me corrijam, a gente foi levado a montar um tipo de coleção temática que sempre foi pautada pelo, como é que eu vou dizer, pela mesmice, né? Todas as coleções temáticas brasileiras sempre foram muito iguais, porque elas seguiam um padrão que vinha lá daqueles italianos que estavam reproduzidos basicamente numas revistas, né, que a gente tinha aqui com os regulamentos, com alguns planos e tal. Não me lembro o nome dessas revistas agora, mas elas foram editadas, se não me engano, no final dos anos 80 e tal. Então, as nossas coleções eram todas muito parecidas e, do meu ponto de vista, muito ruins, né? Quando eu tive a oportunidade de ver coleções montadas, né, com planos mais arrojados, com planos diferentes, usando, inclusive, material que aqui era tido como material que não poderia ser usado em coleções temáticas, eu falei assim, pô, a gente está atrasado nesse processo. Aí a minha pergunta é o seguinte, hoje, você olhando na média das nossas coleções temáticas, a gente já tirou esse atraso ou a gente continua atrasado em relação àquilo que a gente vê lá fora? Qual é a tua impressão? Como colecionador e como jurado, né? Nós tivemos, o Brasil ele teve um ápice muito grande com boas coleções temáticas. Nós tivemos do Eidergel, a coleção de aves dele, foi uma coleção espetacular. Nós tivemos a coleção Marinho, de navegação postal, que são coleções que tiveram ouro grande. Por outro lado, conseguimos evoluir. Nós tivemos um grupo muito atuante, um grupo muito forte lá, a Mifit muito forte, o pessoal da Abrafit também muito forte nos 80, 90, que teve essa influência. Mas hoje as coleções brasileiras elas estão despontando novamente. Nós estamos disputando, nós temos algumas coleções, por exemplo, essa coleção do Demetrio tem medalha de ouro, nós temos algumas coleções, nós tivemos o caso da Almiro com a coleção de petróleo, que também teve medalha de ouro. Então, nós temos algumas coleções que estão despontando. Hoje, nós estamos disputando o espaço. O Brasil tem uma escola muito forte da filatelia também. Eu acho que... E o futuro, pelo menos eu vejo que tem muitos colecionadores novos que estão se dedicando à temática. E acredito que a gente tem uma história muito grande para ser contada. Nós estamos participando de uma evolução. A temática é uma coisa muito nova. As coleções temáticas, a temática como em si, ela não tem 100 anos. Ou seja, dentro do aspecto da filatelia é uma coisa muito nova e uma evolução muito grande. Especialmente agora, nos últimos 20, 30 anos, nós tivemos essa... E estamos acompanhando. Estamos dentro, nós somos ainda referência dentro do mundo. Eu queria a tua opinião, eu tenho a minha, mas queria ouvir a tua opinião. Você acha que é determinante mesmo, para que essas coleções evoluam, que elas apareçam nas exposições, para que elas sejam julgadas? Ou uma coleção pode evoluir simplesmente pelo estudo pessoal do colecionador? Não, é impossível você evoluir sem expor, sem colocar a sua cara para ser exposta, para ser avaliada. A conversa dos jurados, os jurados, eles não estão para penalizar nenhuma coleção. Ao contrário, se pudessem dar 100 pontos para todos, dar medalha de ouro grande para todas as coleções, fariam isso. Só que isso seria um desserviço ao próprio colecionador. Então, é melhor você ser honesto, julgar corretamente, apontar aonde que são as falhas dentro da coleção, que isso permite que no próximo evento seja melhorado. Ou se o colecionador for teimoso, vai ser a mesma nota. Ou seja, na verdade, o que você está dizendo é que a construção de uma coleção temática, e acho que de qualquer coleção filatélica, ela necessariamente é uma construção coletiva, né? Ou seja,
Tem, Sim. obviamente, a participação efetiva do colecionador, mas tudo aquilo que envolve o ambiente expositivo, tudo aquilo que envolve a discussão filatélica, né, na verdade, ela vai contribuir para que essa coleção fique melhor, independente até da classe nesse caso, né? Ou seja, coleções expositivas ou não, elas são construções coletivas do seu ponto de vista. Esse é o meu ponto de vista, sempre foi. Acho que é o que você está dizendo também, né? E esperamos contar com todos expondo, especialmente dentro da temática. Fritzen? Glauber. O Glauber, vai lá, Glauber. Fritzen, muito obrigado pela palestra. E também fiquei chateado com uma coisinha. Tá ouvindo? Tô. Fiquei chateado com uma coisinha. O desejo da insônia. Eu já tenho insônia, hoje agora para ficar a noite todinha agora pensando em meu plano para minha coleção é que mas muito obrigado pela aula. Em relação, fugindo um pouquinho da questão do plano, em relação, qual a sua análise, qual a sua opinião em relação a algumas temáticas, algumas não, muitas temáticas que têm mais, digamos assim, material, até mesmo histórico e tudo mais, em relação a outras? Haveria um desequilíbrio em relação à maneira de se julgar, ou então uma maneira, em relação a pontuações, você acha que realmente coleções desta maneira, digamos, como essa coleção que você mostrou sobre Cristóvão Colombo, que é uma coleção temática, digamos assim, histórica, e uma coleção mais moderna, mais atual. Haveria um desequilíbrio em relação aos materiais obtidos, que poderiam entrar nessa coleção? Olha, eu não entendo o que você diz como uma coleção mais moderna. A coleção dele contém, por exemplo, tem material dos anos 1500, tá? 1400 e pouco, que é os reis da Espanha. Então, é uma coleção que tem material extremamente antigo, extremamente considerável. Ele consegue, e a coleção temática não tem esse problema, ela circula entre todas as épocas possíveis. Então, não tem problema nenhum utilizar uma carta do século XIV juntamente com um selo que foi emitido esse ano pelo Correio, ou um carimbo comemorativo desse ano, ou uma franquia mecânica que tem atual. Então, não há esse problema dentro do material. Agora, coleções, elas são sempre julgadas objetivamente. Nós temos determinados critérios para serem julgados. Então, por exemplo, se tem a apresentação, se é uma apresentação, são 5 pontos da apresentação, se for uma apresentação que é mal feita, mal cuidada, tem selo torto, mal cuidado, então, obviamente, não vai chegar aos 5 pontos. Tá? É o próprio colecionador que vai tirando os seus pontos. Na verdade, todas as coleções elas já começam com 100. E aí, os defeitos delas vão tirando os pontos. Nós não damos 5 pontos pela apresentação. Nós tiramos algum ponto em face da deficiência que alguma... Não sei se eu consegui fazer entender essa... Mas a gente procura ser sempre objetivo. Os critérios são objetivos de julgamento. Talvez eu que tenha explicado mal. Digamos assim, uma coleção sobre informática, internet, computadores e tudo. Obviamente vai ter um certo... O colecionador vai ter uma certa, entre aspas, desvantagens em relação ao material que ele vai expor. Cartas antigas talvez não tenha. Ou então algum material como alguns inteiros postais e tudo mais. Coleções sobre embarcações, por exemplo, ou sobre bactérias. Tem o correio, como que chamava antigamente, quando desinfectava a carta? Sim, cartas desinfectadas. Então, tu vai se surpreender. Conhece uma coleção chamada Do Ábaco ao Computador?
Sim, eu É uma coleção já. extremamente bem montada. Eu não me lembro qual é a medalha que ela tem, mas deve ser ou vermelho grande ou ouro. Tá? Não recordo. E é uma peça do século XIX, mesmo falando em computação, que é uma coisa atual. Porque quando você vai lá sobre números, vai falar sobre... Depende da maneira pela qual você conta a tua história. Então, você consegue colocar material sempre a tua pesquisa que vai dar mais ênfase à atuação ou não. Então, não necessariamente que... Claro que tem determinados temas muito áridos para se montar. São coisas muito modernas, mas você consegue consegue pegar um material adequado para essa coleção. Ok, obrigado. É só pesquisar. O Fritzen, você mostrou aí planos sendo alterados através do tempo, conforme a coleção Sim. foi evoluindo. Eu queria saber, assim, eu não tenho coleção temática, não entendo nada, assim, como começar uma coleção? Eu posso, se existe um certo ou errado, eu montei um plano que eu acho maravilhoso e aí eu vou atrás da peça, ou eu monto o plano a partir das peças que eu tenho. Se você já viu, por exemplo, planos sendo alterados por conta das peças que a pessoa foi conseguindo, mas claramente teve que fazer aquela mudança no plano para encaixar uma coisa ali, mas o plano era bom e ficou pior. Você já viu isso acontecendo também ou não? Normalmente a evolução é para melhor. Agora, como que eu vou escolher? Primeiro, eu escolher um determinado assunto, o que eu pretendo fazer. Isso é sempre uma questão pessoal. O que eu vou colecionar? É evidente, se eu tenho alguma afinidade pessoal, se eu tenho uma atividade profissional, se eu tenho um gosto, se eu tenho um hobby, se eu tenho alguma coisa que me atrai, isso me facilita na pesquisa, inclusive, de material. Se eu tenho uma determinada profissão, essa profissão, se eu sou astrônomo, eu posso fazer uma coisa sobre o espaço, sobre estrelas, sobre as massas do universo, ou qualquer outra... Não sei se você entende. Então, a minha formação profissional facilita a escolha de um determinado tema. Ou um gosto pessoal, pode ser qualquer coisa. Agora, o plano é uma das últimas coisas a ser feita dentro da coleção. Então, primeiro eu vou escolher o que eu vou fazer, vou atrás do material, vou pesquisar, vou saber o que existe a respeito disso, vou adquirir o material, e aí depois, com base nisso, eu vou montando um plano. E depois a evolução, a partir desse instante, que eu já tenho uma coleção, já tenho um plano, aí a coleção pode evoluir. E aí a tua pesquisa pode dizer se eu preciso de um capítulo a mais, ou se eu preciso suprimir um capítulo, ou juntar 2 capítulos num só. E isso é a evolução que a coleção dá. Raramente essa evolução é para pior. Muito difícil isso ocorrer. Porque normalmente quando eu tenho algum material filatelicamente significativo, eu incluo isso no plano e é para melhorar o plano. Então, raramente acontece... Eu posso fazer... Se conseguir fazer entender, eu vou te dar essa... Não, beleza, ótimo. Primeiro, senhor Fritz, boa noite, parabéns pela conferência, mais uma vez, o senhor nos brindou aí com uma palestra extraordinária. E 2 questões, né, que eu queria colocar. Uma, eu acho que eu entendi a questão que o Cláudio levantou, né? Quando o senhor falava da tese, isso me fez pensar muito na construção do objeto de estudos do historiador. Então, é como o Cláudio colocou, da onde a gente parte? A gente escolhe o tema e depois busca o material, ou busca o material e depois escolhe o tema? Eu acho que as coisas acontecem simultaneamente. Esse diálogo entre o que você gosta e o que você vai conseguindo, que vai construindo a tua temática ou a tua tese dentro da coleção. E até partindo disso, eu queria fazer uma pergunta ao senhor. O senhor nos fez uma outra conferência muito interessante sobre correio submarino. E aí a minha dúvida é a seguinte: Sim. Correio submarino tanto pode ser construído como uma coleção, por exemplo, de história postal, como temática. Qual seria a diferença de enfoques entre uma coisa e outra, por exemplo? Uma coleção, poderia ser uma coleção de história postal, se eu trouxer para a coleção somente material que foi
carreado por essa forma de transporte do correio. Aí seria de história postal. Agora, se eu trago, por exemplo, um selo ilustrando aquele assunto, ou um carimbo comemorativo, comemorando exatamente por exemplo, o Correio do Paraguai. O Correio do Paraguai fez um selo em homenagem ao míssil Regulus que carregou a mala postal dos Estados Unidos. Se for uma coleção de história postal, esse selo eu não posso utilizar. Na coleção temática, se eu contar a história do Regulus, aí eu posso utilizar esse selo. Não sei se eu consegui mostrar a diferença. Então, é o enfoque que você dá para a coleção. A seleção do próprio material também, no caso, né? Sim, a seleção do próprio material. Perfeito. Obrigado. Mais uma vez, parabéns, seu Fritz. Fritz, vou fazer mais uma aqui rapidinho. Eu acho que, voltando ali, eu acho que no que o Glauber estava comentando antes, eu acho que tem eu vou tentar retomar um pouquinho ali. Eu acho que o que o Glauber também estava querendo passar é a ideia de que hoje a gente vê as coleções temáticas, né, expostas, e o que a gente observa é que elas estão muito parecidas com as coleções de história postal, né? Porque antigamente a gente olhava as coleções temáticas, a gente via muita cor, via muitos selos, né? Eram coleções que muitas janelinhas, muito carimbo, muita coisa desse tipo. Hoje em dia, não. As grandes coleções temáticas, na verdade, elas são coleções que não têm mais tanta cor. Elas são coleções que têm muitos documentos, têm muitas cartas, têm muitos envelopes, tem muitos inteiros, enfim, todo esse tipo de material filatélico que é afeito digamos assim, afeito à coleção, ao tema, evidentemente, e que, de certa forma, dá mais importância à coleção, né? Então, eu acho que o que o Glauber estava talvez querendo dizer naquele momento era isso, é que quando você foge um pouco ou não tem essa possibilidade de ter tantos elementos, né, documentais na coleção, ela vai parecer mais uma coleção, sem menosprezo, uma coleção selista, né, uma coleção com muitos selos e pouco documentada. E, nesse caso, ela vai ser, evidentemente, vista, né, digamos assim, como uma coleção pouco evoluída. Eu acho que era mais ou menos isso que o Glauber estava querendo dizer, e é uma impressão que eu tenho mesmo. Eu pego, por exemplo, a coleção do nosso amigo Eduardo, lá do Porto, né, de Portugal, que é uma coleção Ouro Grande na temática, e quando a gente olha aquela coleção, se você passa desavisadamente, você diz assim, pô, isso é uma coleção de história postal, cara, porque só tem documento, né, na verdade. Quase que não tem selo nenhum, na verdade, fazendo o tal do elemento temático, coisa desse tipo. Essa é a tendência? Essa é a tendência. Porque é o seguinte, selo é um dos elementos da coleção. E há N outros elementos postais que podem ser utilizados. Então, o que hoje prevalece é a diversidade de material dentro da coleção e dentro de cada folha da coleção. Então, se a gente está privilegiando essa diversidade de material, então eu não vou repetir selo. E o selo, pelo próprio tamanho dele, se você põe, por exemplo, uma folha A3, se você coloca um ou dois selos dentro de uma folha, eles acabam sumindo, desaparecendo da vista. Eles estão ali, estão presentes, mas acabam desaparecendo dentro da folha no aspecto visual dela. Uma última pergunta, prometo que é a última. Você concordaria comigo, Fritz, de que o colecionador temático ele tem que ter, digamos assim, um dom mais artístico do que os demais colecionadores de história postal, tradicional, inteira? Porque, na verdade, é como você mesmo disse, a história postal ela é linear, né? Ou seja, você conta uma história cronológica, né? Uma história através do tempo. Claro que lá dentro você tem uma outra coisa que você pode variar, mas, na essência, você tem um decreto, você
tem alguns decretos, você segue aquilo do início ao fim. Na temática, não. Na temática, você tem que ser... Eu diria, uma vez o Clement conta essa história, um jurado chegou para ele e falou assim: você tem que deixar de ser Rembrandt e ser mais Picasso. Né? Você tem que deixar de ser aquela coisa certinha e ter ali um quê de loucura na apresentação. Né? Então, eu acho a coleção temática muito mais difícil de ser montada do que uma coleção em outras classes, exatamente por esse aspecto, né? Eu diria, essa veia artística necessária ao colecionador para que ele produza planos, como você mesmo colocou, né? Que sejam distintos, que fujam da mesmice. Né? E aí, nesse caso, eu acho que o grande cara para sinalizar isso é o Damian, né? Que sempre traz novidades, sempre foi um cara precursor, né, nessas coisas. Né? É isso mesmo? É mais difícil ser temático do que ser um historiador postal? Você que é os dois, como é que você vê isso? Eu acho que os dois são difíceis. Montar uma coleção de filatelia tradicional é muito difícil. Sim. Uma boa coleção de filatelia tradicional é muito difícil. Eu acho que história postal ela é mais fácil, ou aerofilatelia é mais fácil, no sentido da montagem. Mas, por outro lado, o estudo que denota de cada peça também é um grau de dificuldade. Acho que todas as coleções, não há nenhuma coleção que seja fácil de fazer. Se fosse fácil de fazer, a gente não precisava estudar. E nós estamos estudando cada vez mais. E é necessário esse estudo, essa continuidade. E eu acho que a necessidade de estudos, exatamente isso é reflexo. O SPP Conecta, o público, todo esse grande público que nós estamos tendo hoje, é esse público que sente necessidade de estudo. E é isso que a gente está vendo. O senhor me permite, então, uma questão, senhor Fritzen? Até partindo dessa questão que o Glauber levantou, né, e que o Rubem agora retomou e me fez pensar um pouco. O senhor colocou que há uma tendência nas coleções temáticas em se valorizar mais documentos postais, né, como cartas, etc., do que o selo exclusivamente. Então, de certa forma, a escolha de temáticas mais recentes, ela dificultaria até em termos competitivos, porque, por exemplo, uma temática como internet, a quantidade de documentos postais relativos a ela teria, digamos, um nível de raridade talvez um pouco menor, posso estar falando uma grande bobagem, do que, por exemplo, uma coleção temática como a do senhor, né? Correios Submarinos, claro que o senhor não faz isso, mas, enfim, isso não dificultaria um pouco o trabalho com temáticas que abordassem questões mais contemporâneas, onde a quantidade e a raridade dos documentos seria um pouco menor? Sim. Mas aí é a limitação que o próprio tema impõe, né? O próprio tema determina essa limitação. Agora, não impede de você fazer o que a gente chama de postalização da coleção. Sim. Tá? Porque que tem que entender que selo é um dos elementos da coleção, não é o único. E talvez nem posso dizer assim, o principal. Não precisa ter um selo em cada folha. Tá? Podem ter outros elementos dentro de uma coleção temática. Então, é perfeitamente admissível que tenham outros elementos postais que não sejam selo dentro da coleção. E aí eu acho que dentro do que o senhor falou... Por exemplo, eu estou montando uma coleção agora, uma coleção sobre sereias, que é uma coleção essencialmente, vamos dizer assim, como está chamando, moderna. Tá? Então, há pouca coisa do século XIX e existem cerca de 50 selos no mundo inteiro. Eu estou montando uma coleção de 5 quadros com 50 selos. Isso sim que é uma tarefa difícil. Eu tive uma dúvida quando... Mas tudo depende da maneira pela qual eu vou contar a história. Eu tive uma dúvida quando eu participei da Abrapex lá em Brasília, que eu mandei a coleção de Segunda Guerra, e eu estou com ela aqui, com o julgamento dela, e você colocou que eu precisava postalizar ela.
e agora, sem querer, eu entendi o que é postalizar. Eu fiquei com aquilo na minha cabeça, que eu achava que eu tinha que pôr envelope. E, na verdade, não é só o envelope, é todo o material postal fora o selo. Então, sim, realmente, agora que eu entendi o significado daquilo, porque eu achava que você tinha colocado, você precisa postalizar a coleção, eu achava que era pôr história postal, pôr envelopes circulados, aquela coisa toda e tal. E, na verdade, postalizar é se utilizar de diversos materiais que vão do envelope, o inteiro postal, a franquia mecânica, o cartão, aquela coisa toda. Caderneta, prova, tudo. Isso. Uhum. Então, eu acabei entendendo isso agora, sem querer. Na época, eu ainda comentei, falei, pô, mas vou pôr envelope, não é história postal? Eu tinha envelopes circular, tem cartas de campo de concentração, tem um monte de coisa. Mas eu achava, mas tem que pôr mais envelope. E agora, na verdade, é se utilizar de diversos materiais diferenciados. É isso aí. Agora entendi. Pronto. Agora vai. Posso pegar um gancho na colocação do Rubem Porto aqui, quando ele te perguntou sobre a dificuldade da montagem das coleções. E eu vou aproveitar que o Everaldo está aqui, porque o Everaldo sempre diz que quem monta uma temática monta qualquer outro tipo de coleção. E eu vou pegar esse gancho porque eu entendo que pela diversidade de material que você acaba utilizando numa temática, a geometria e a variedade de tamanho é bastante complexa. Diferente de quando você vai numa coleção de inteiros postais ou numa coleção de história postal baseada basicamente em envelopes, você tem quase que uma padronização no perfil da montagem. Ao passo que na temática isso não ocorre pela diversidade de peças que você vai usar e pela grande variação de tamanho que você vai ter. Uma franquia, uma caderneta, um selo, um carimbo, um Vimeo, um telegrama. Então, essa diversidade de formatos não torna a coleção mais difícil de ser montada? Pegando o gancho da pergunta do Rubem. Já é uma pergunta. Mais difícil, vamos dizer assim, menos monótona também. Agora, claro, tem uma dificuldade natural. O tamanho das peças, claro que cria uma dificuldade. Mas, por outro lado, permite que você tenha soluções mais originais que as outras coleções. E eu acredito que efetivamente faz a coleção temática como muito mais atrativa do que as outras formas de colecionismo. Essa forma, essa espontaneidade, essa maneira mais, vamos dizer assim, colorida de conseguir mostrar a sua coleção. E fiquei satisfeito, que até o Everaldo está montando a coleção temática. Isso é muito bom. Não, quem é que disse isso? Um principiante, tenho vontade. Por isso estou aqui assistindo, mas só para fazer 2 comentários, então, já que não assisti sua apresentação, mas tenho que concordar com todas as suas palavras últimas sobre a monotonia e o charme de uma coleção temática, mas tenho que discordar radicalmente do que você falou, que é mais fácil montar uma coleção de história postal do que uma coleção tradicional. Uma coleção tradicional, basicamente, é ter fundos e algum conhecimento. Uma coleção de história postal é muito, mas muito mais complicado. Talvez não tão complicado como uma temática, mas muito mais complicado que uma tradicional. Tradicional, de qualquer série antiga, sem dinheiro é impossível. E tem catálogo. A tradicional é um reflexo do catálogo. A história postal não é, é completamente diferente. Sobre outro comentário que alguém fez aí sobre a diferença entre história postal e as tendências entre história postal e temática, eu impressão só, porque sou leigo em temática, então não devia nem estar assistindo isso. Mas a temática a tendência é menos figurinha, menos cores e mais postagem, mais peças filatélicas,
desde que intimamente ligada com o título e o tema. Enquanto que na história postal o caminho é inverso. Hoje busca-se menos uma simples... A história postal antiga era meio chatinha, porque era falar de rotas, carimbos rota, carimbo e porte. Hoje em dia não é mais. A história postal hoje tem que ter... Em português não é bom, mas em inglês chama-se history line. É uma linha histórica, não é perfeito como tradução. Linha condutor. O que leva a se aproximar demais a história postal da temática. É por isso que eu começo a me interessar por temática. O fio condutor. Agora, tem razão. Não é fácil montar uma coleção de história postal, especialmente pelo custo das peças. Agora, em termos da montagem da coleção, falando, você já tem as peças, você vai colocá-las na folha para exibir, aí é mais fácil fazer uma coleção de história postal do que uma coleção temática. Pela diversidade, pelo tamanho diverso que tem as peças da temática. Eu não comentei sobre a dificuldade entre mais difícil história postal ou temática. Ambas são difíceis. Falando só da montagem. Meu comentário é que a tradicional é 1000 vezes mais fácil que uma história postal. Só uma questão que me ocorreu agora com base, aí eu coloco a pergunta para o seu Fritzen e para o seu Everaldo, né? Quando o senhor coloca, seu Everaldo, da History Line, que seria... Por favor, já estou vendo. Então, como você coloca, Everaldo, da questão da History Line, como sendo a questão central numa coleção de história postal. Eu poderia comparar essa History Line ao problema que o historiador propõe quando ele vai construir o objeto dele, ou seja, o que ele quer saber daquela temática, o que ele pergunta àquela temática, e ele vai responder através da produção dele. Então, a History Line seria o que eu quero saber com relação àquela coleção, e eu respondo com o produto que eu apresento. Seria isso. mais ou menos isso? Não, eu acho que é isso. Se não for 100%, é 90%, mas é isso, na minha opinião. Aí entra o talento e a capacidade do colecionador, né? De ter a sensibilidade de detectar o problema e responder com as peças que ele seleciona. E principalmente a escolha do título. Eu sou um fanático por escolha do título. A escolha do título determina o seu futuro na filatelia. O futuro da sua coleção está concentrado na escolha do título, que pode mudar no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro, no quinto, pode mudar. Mas a escolha do título é a alma de uma coleção. Todas as peças de sua coleção têm que estar ligadas, fazer parte do título, mostrar algo sobre o título. Todas, da tradicional até a temática. E aí, de uma certa maneira, até uma questão que o Reinaldo já colocou em algumas reuniões anteriores, no momento em que essa parte, né, que passa pela subjetividade do colecionador, no momento em que ele propõe um problema, em que ele responde a esse problema na montagem da coleção dele, isso acaba fazendo, de certa maneira, que o apelo, digamos, financeiro ou o investimento que ele faça na coleção não seja a questão principal, não seja um elemento que protagoniza a construção da coleção. Ele pode, de certa maneira, suplantar, né, claro que dentro de limites, o investimento que ele faz em dinheiro com o estudo, com a sensibilidade dele ao estabelecer a temática, a construir esse problema e ao responder esse problema. Posso estar enganado? Não sei se é isso. Não, você tá absolutamente certo. Aliás, alguns títulos mudam no decorrer do desenvolvimento de uma coleção por falta ou sobra de recursos financeiros. Você vai ficando rico, você pode mudar o seu título. Você vai ficando com mais dificuldade ou vendo que o seu título leva a exigir peças mais caras, você também pode mudar o caminho da coleção. É meio frio falar isso, mas é meio verdade. Ok. Isso. Mais alguma pergunta, senhores?
Nós vamos ter o Fritzen vai voltar para falar sobre as outras partes da coleção temática? Vamos, no decorrer do ano, sim. Ok. Então, vou deixar para a próxima. O Fritzen funciona que nem minissérie, entendeu? Daqui um ano tem a continuação. Daqui uns 2 meses, 2 meses e meio, a gente tem o próximo capítulo, depois mais uns 2 meses e meio. Se não, se faz tudo de uma vez, perde a graça. Tá bom. Tá? Fritzen, muito obrigado pela palestra, pela conversa, pela iluminação que deu a muitos de nós, inclusive ao Miguel. É que enfim, né? É que enfim consegui entender. Agora, muito obrigado pelo bate-papo, pela oportunidade de estarmos aqui juntos. Senhores, muito obrigado a todos. Valeu, Fritzen. A palestra da próxima segunda-feira, dia 31 de agosto, receberemos Márcio Protzner para falar as cabeças trocadas da emissão 1894-1906. Um expert no assunto para poder bater um papo com a gente a respeito dessa louca troca de cabeças. Senhores, muito obrigado. Boa noite a todos. Parabéns, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Parabéns, boa noite. Galera, boa noite. Valeu, boa noite. Boa noite a todos.